Mãe, você já viveu demais. Não vou gastar minha folga com festa de velha. Meu filho gritou no meu aniversário de 70 anos e saiu batendo a porta. Fiquei em silêncio. Apenas sorri e apaguei as velas sozinha. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação do banco. Eu havia cancelado o cartão empresarial e retirado ele da herança. Quando descobriu o valor, desmaiou na hora. Era sábado, 14 de março de 2024, 3 horas da tarde. Eu estava na minha sala em Copacabana, com aquela mesa posta com tanto carinho, toalha bordada que eu mesma fiz, bolo de chocolate de 3 andares que levei a manhã inteira preparando, salgadinhos que fiz na madrugada porque queria que ficasse tudo perfeito. Meu aniversário de 70 anos. 70 anos de uma vida inteira dedicada a esse menino que hoje me olhava com nojo, como se eu fosse um estorvo. Sandra, minha nora, estava sentada no sofá, segurando a pequena Sofia no colo. A menina de 6 anos brincava com a boneca, alheia ao que estava acontecendo. Gabriel, de 8 anos, parou de mexer no celular e olhou assustado para o pai. Rodrigo, pelo amor de Deus, é aniversário da sua mãe, Sandra murmurou, sem levantar os olhos. Ela sempre foi assim, quietinha, evitando confusão. Mas até ela percebeu que aquilo passou do limite. Não, Sandra, eu não aguento mais. Meu filho de 45 anos gritou como uma criança fazendo birra. Eu trabalho a semana inteira naquela concessionária, aguentando o cliente mal educado, chefe no meu pé, e no fim de semana ainda tenho que ficar aqui perdendo tempo com essas bobagens. Bobagens. Meu aniversário era bobagem. Eu estava de pé ao lado da mesa, segurando o isqueiro para acender as 70 velinhas que tinha colocado no bolo com tanto cuidado. Minhas mãos começaram a tremer. Senti aquele aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com força. Rodrigo. Tentei falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. E a senhora ainda por cima está sempre gastando dinheiro com besteiras. Bolo caro, essas velas importadas, chamando os vizinhos. Mãe, a senhora tem que parar de ser gastadeira. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. 70 anos. 45 anos criando esse menino sozinha, trabalhando até tarde no meu ateliê para dar tudo o que ele precisava, pagando escola particular, faculdade, ajudando ele a casar, comprando enxoval para os netinhos. Dona Conceição, minha vizinha, estava sentada numa das cadeiras que eu trouxe da cozinha. Ela me olhou com pena e balançou a cabeça. Seu Antônio, o porteiro do prédio, que sempre foi gentil comigo, ficou constrangido e começou a se levantar para ir embora. Mãe, eu vou para casa. Não tenho paciência para isso hoje. Rodrigo pegou a chave do carro e se virou para sair. Papai, não vai cantar parabéns para a vovó? A vozinha do Gabriel me partiu o coração. Não, Gabriel. Parabéns é para gente nova que ainda tem muito para viver. Sua avó já viveu demais. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. O único som que se ouvia era o tic-tac do relógio de parede e o meu coração batendo descompassado. Eu senti as pernas bambearem, como se fosse desmaiar. Ele abriu a porta e bateu com força. O barulho ecoou pelo apartamento inteiro. Sofia começou a chorar. Sandra levantou com a menina no colo, me deu um beijo no rosto e sussurrou. Me desculpa, tia Helena. Ele não está bem ultimamente. Não está bem? E eu como é que estava? Depois de uma vida inteira de sacrifícios, ser tratada como lixo no dia do meu próprio aniversário? Acendi as velas sozinha. Cantei parabéns para mim mesma, com a voz embargada. Fiz meu pedido, que Deus me desse força para entender o que tinha acontecido com meu filho. Quando todos foram embora e eu fiquei sozinha na sala, olhando para aquele bolo intocado, aqueles salgadinhos que ninguém comeu, foi que as lágrimas vieram de verdade. Chorei como não chorava há anos. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento mudaria tudo. Porque às vezes, meus queridos, precisamos chegar ao fundo do poço para descobrir a força que existe dentro de nós. E o que eu ia descobrir sobre meu filho nas próximas semanas ia me chocar de uma forma que eu nunca imaginei. Se vocês gostam de histórias reais como essa, se inscrevam no canal porque ainda tem muito mais para contar dessa história. Deixe um comentário de onde você está assistindo. Deixa eu voltar um pouco e explicar como cheguei até aquele momento devastador do meu aniversário. Porque nada acontece do nada, né?
E olhando para trás, percebo que os sinais estavam ali há muito tempo, só que eu não quis enxergar. Meu nome é Helena Cardoso. Nasci e me criei aqui no Rio. Sou carioca da gema. Sempre morei nesse apartamento em Copacabana, numa rua tranquila perto da praia. Meu falecido marido, José Carlos, comprou esse apartamento quando a gente se casou, em 1976. Era tudo bem mais barato na época, mas mesmo assim foi um sacrifício. José Carlos morreu há 15 anos, quando Rodrigo tinha apenas 30 anos. Foi um acidente de trânsito na Lagoa, uma dessas fatalidades que a gente não espera. Rodrigo ficou devastado. Ele era muito apegado ao pai, e quando José morreu, parecia que uma parte dele morreu junto. Eu, que sempre trabalhei como costureira, tive que virar pai e mãe ao mesmo tempo. Meu ateliê ficava aqui mesmo em casa, no segundo quarto. Eu costurava vestidos de festa, roupas sob medida, fazia arranjos para casamentos, trabalhava até tarde, às vezes até de madrugada, para conseguir pagar todas as contas e ainda ajudar Rodrigo. Porque o menino sempre foi meio perdido para a vida prática, sabe? Desde pequeno, eu resolvia tudo para ele. Quando cresceu, não foi diferente. Faculdade de administração, eu que paguei. Curso de inglês, eu. Carteira de motorista, primeiro carro, tudo eu. Quando ele conheceu a Sandra, em 2012, achei que finalmente ele ia amadurecer. Sandra era uma menina simples, trabalhadora, família humilde, mas honesta. Ela morava em Realengo com a mãe, trabalhava como auxiliar administrativo numa clínica em Botafogo. Uma menina boa, educada, que tratava a mim com carinho e respeito. O casamento deles foi aqui em casa mesmo, uma festa pequena, mas bonita. Eu que paguei tudo. Buffet, decoração, até o vestido da noiva eu costurei. Sandra ficou linda, parecia uma princesa. Rodrigo estava feliz, e eu pensei, pronto, agora meu filho vai sossegar e construir a vida dele. Mas não foi bem assim. Logo depois do casamento, começaram os pedidos de dinheiro. Mãe, só dessa vez a gente está apertado. É só até eu receber a comissão do mês que vem. E eu, como sempre fiz, ajudava. Paguei a entrada do apartamento deles em Tijuca, um 2 quartos simples, mas arrumadinho. Financiei o primeiro carro. Quando Gabriel nasceu, em 2016, comprei toda a mobília do quarto. Carrinho, berço, roupinhas. É para o meu netinho, eu me justificava. E era verdade, eu fazia tudo aquilo de coração. Sofia nasceu 2 anos depois. Novamente eu ajudei com tudo. Hospital particular, enxoval completo, até uma babá nos primeiros meses eu paguei para Sandra poder se recuperar direito. Os anos foram passando e os pedidos de ajuda nunca pararam. Sempre tinha alguma conta atrasada, algum imprevisto, sempre alguma coisa. Eu já estava percebendo que Rodrigo não conseguia se organizar financeiramente, mas pensei que era coisa de jovem, que com o tempo ele ia aprender. O que eu não percebi foi quando a coisa começou a mudar de figura. Deve ter sido uns 3 anos atrás que ele começou a falar diferente comigo. Não era mais, mãe, você pode me ajudar? Era, mãe, você precisa me ajudar, como se fosse obrigação minha. E começou a dar palpite nos meus gastos também. Mãe, por que a senhora comprou esse sapato? Por que foi jantar fora com as amigas? A senhora precisa economizar. Como se eu fosse uma criança irresponsável. Sandra vinha me visitar escondido, sempre com pressa. Trazia as crianças para passar uma tarde comigo, mas ficava nervosa, olhando o relógio. Tia Helena, a gente não pode demorar muito, senão o Rodrigo fica bravo. Bravo? Por que ele ficaria bravo de a mulher dele me visitar? Eu comecei a notar que ele só vinha aqui quando precisava de alguma coisa. Raramente ligava só para saber como eu estava. Nas datas importantes, Dia das Mães, meu aniversário, Natal, ele vinha com cara de quem estava cumprindo uma obrigação chata. Mas eu sempre arranjava uma desculpa na minha cabeça. Coitado, deve estar cansado do trabalho. Homem é assim mesmo, não é carinhoso que nem mulher. Pelo menos ele vem, né? Tem filho que abandona a mãe. O estranho é que, quanto mais eu ajudava financeiramente, menos carinho ele demonstrava. Era como se na cabeça dele eu tivesse que pagar para ter o amor do meu próprio filho. 2 anos atrás, ele começou a questionar mais seriamente os meus gastos. Dizia que eu estava ficando gastadeira,
Que pessoa da minha idade tinha que pensar no futuro, economizar para emergências médicas? Mãe, a senhora está com 70 anos. Não pode ficar gastando dinheiro à toa. E se precisar de tratamento médico? E se tiver alguma emergência? Na época, achei que ele estava sendo cauteloso, se preocupando comigo. Que bobinha eu era, né? Até que chegou aquele sábado fatídico do meu aniversário. 70 anos de vida, 45 anos dedicados inteiramente a ele e receber aquele tratamento. Quando ele saiu batendo a porta e me deixou sozinha com aquele bolo intocado, foi a primeira vez que uma suspeita atravessou minha mente. Será que meu filho não me via mais como mãe, mas como um obstáculo? Mas essa suspeita era só o começo. O que eu ia descobrir nas semanas seguintes ia me mostrar que a situação era muito pior do que eu imaginava. Na segunda-feira seguinte ao meu aniversário, acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você sente que alguma coisa não está certa, mas não consegue colocar o dedo no que é? Era exatamente isso. Fiquei a manhã inteira tentando me distrair, organizando a casa, costurando uma saia para uma cliente, mas aquela conversa do Rodrigo não saía da minha cabeça. A senhora está gastando dinheiro à toa? Pessoa da sua idade tem que economizar. Por volta das 2 da tarde, decidi fazer uma coisa que não fazia há meses. Fui ao banco conferir meus extratos. Não que eu tivesse o hábito de ficar verificando conta todo dia. Sempre confiei no gerente e deixava tudo organizado, mas alguma coisa estava me incomodando. Peguei o ônibus na Rua Barata Ribeiro, linha que vai direto para o centro. Durante o trajeto, fiquei pensando na cara de nojo que meu filho fez quando disse que eu estava gastando dinheiro com besteiras. Que besteiras? Um bolo de aniversário? Umas velas? Desde quando demonstrar carinho virou desperdício? Chegando ao banco, sentei com o gerente, seu Maurício, que me atende há mais de 10 anos. Dona Helena, a senhora quer conferir alguma coisa específica? Quero ver os extratos dos últimos 6 meses, seu Maurício. Principalmente da conta empresarial. Quando ele imprimiu os papéis e me entregou, quase caí da cadeira. Nossa Senhora, vocês não acreditam no que eu vi ali. Minha conta empresarial, aquela que eu abri anos atrás para o ateliê e coloquei Rodrigo como procurador para me ajudar com as burocracias, estava sendo usada constantemente. Quase todo dia tinha movimentação. Posto de gasolina, R$ 250. Supermercado, R$ 480. Restaurante, R$ 320. Loja de roupas, R$ 600. E por aí vai. Seu Maurício, que história é essa? Eu não fiz essas compras. O gerente ajustou os óculos e olhou os extratos comigo. Dona Helena, todas essas movimentações foram feitas com o cartão empresarial da senhora. Veja aqui, tem a assinatura do seu procurador, Rodrigo Cardoso. Meu próprio filho estava usando meu dinheiro como se fosse dele. Quanto que deu tudo isso nos últimos 6 meses, seu Maurício? Ele pegou a calculadora e começou a somar. Olha só, dona Helena. Deu R$ 17.800. R$ 17.800. Quase R$ 18.000 que meu filho gastou da minha conta sem me falar nada. E ainda tinha coragem de dizer que eu era a gastadeira. Saí do banco com as pernas bambas. No ônibus de volta, fiquei olhando aqueles papéis, tentando processar o que tinha descoberto. Será que era só isso? Será que não tinha mais coisa? Chegando em casa, liguei para Sandra. Ela atendeu no primeiro toque, mas a voz dela estava estranha. Oi, tia Helena. Sandra, filha, você está bem? Sua voz está diferente. Silêncio do outro lado da linha. Sandra? Tia, eu não posso conversar agora. O Rodrigo está aqui do lado. Sandra, eu preciso falar com você. É importante. Pode vir aqui em casa amanhã? Eu vou tentar. Na terça-feira de manhã, Sandra apareceu na minha porta. Estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. As crianças estavam na escola. Entra, filha. Vamos tomar um café. Sentamos na cozinha. Preparei aquele café bem forte que ela gosta, coloquei uns biscoitos na mesa. Sandra ficou mexendo na xícara, sem falar nada. Sandra, preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja honesta comigo. Ela levantou os olhos, assustada. Você sabia que Rodrigo está usando meu cartão empresarial para tudo? A menina começou a chorar. Tia Helena, eu tentei falar com ele, mas ele disse que era normal, que a senhora tinha dado autorização.
Que autorização que nada, Sandra. Ele gastou quase 18 mil reais em 6 meses sem me falar nada. Eu sabia que estava errado, tia. Mas ele disse que quando a senhora morresse, tudo ia ser dele mesmo, então não fazia diferença. Quando eu morresse? Quando eu morresse? Sandra, que história é essa? Ela enxugou as lágrimas e me contou uma coisa que me gelou o sangue. Rodrigo estava dizendo para ela que eu estava ficando senil, que estava perdendo a cabeça, que logo logo ia precisar ser internada numa casa de repouso. Ele falou isso, Sandra? Falou, tia Helena. Ele disse que a senhora está esquecendo as coisas, que deixa o fogão ligado, que não consegue mais cuidar da casa direito. Gente, eu fiquei sem chão. Esquecer as coisas? Deixar fogão ligado? Eu que acordo todo dia às 6 da manhã, faço minha ginástica, leio o jornal inteiro, cuido da minha casa impecável, costuro até tarde da noite? E tem mais, tia Helena. Sandra hesitou. Fala, filha. Agora eu quero saber de tudo. Ele disse que a casa da senhora é muito grande para uma pessoa só, que seria melhor vender e colocar a senhora numa casa de repouso bem cuidada. Vender minha casa? A casa que eu e José Carlos compramos com tanto sacrifício? A casa onde criei meu filho, onde estão todas as minhas memórias? Sandra, você concorda com isso? Claro que não, tia Helena. A senhora está super bem, super lúcida. Mas ele não quer ouvir. Ele só fala que já está cansado de ter que cuidar da senhora. Cuidar de mim? Que cuidado que nada! O menino mal vinha me visitar. Sandra saiu de casa por volta das 11. Eu fiquei sozinha na sala, tentando processar tudo aquilo. Meu próprio filho estava planejando me internar à força e vender minha casa. E ainda por cima, estava me roubando, porque não tinha outro nome para aquilo. Roubo. Ele estava usando meu dinheiro sem permissão, me difamando, inventando que eu estava senil. Na quarta-feira, resolvi fazer uma investigação mais profunda. Liguei para a dona Conceição, minha vizinha, e perguntei se ela tinha notado algum movimento estranho no meu prédio. Helena, que bom que você ligou. Eu estava querendo falar com você sobre isso. Na semana passada, vi seu Rodrigo aqui com um casal, mostrando seu apartamento. Como assim, mostrando meu apartamento? Pois é, eles subiram com ele, ficaram lá dentro por mais de 1 hora. Quando desceram, escutei ele dizendo que você queria vender para ir morar numa casa de repouso. Meus queridos, eu pensei que ia ter um treco. Meu filho estava não só gastando meu dinheiro sem permissão, não só inventando que eu estava senil, como também estava mostrando minha casa para estranhos dizendo que eu queria vender. Na quinta-feira, liguei para o meu médico, Dr. Henrique, que me acompanha há anos. Marquei uma consulta para sexta-feira. Doutor, preciso que o senhor me examine completamente e me dê um laudo médico da minha condição mental. Dona Helena, a senhora está se sentindo bem? Algum problema? Contei toda a situação para ele. Dr. Henrique me conhece há 15 anos. Sabe que sou uma pessoa super lúcida, organizada, independente. Dona Helena, vou fazer todos os exames, mas posso adiantar que a senhora está perfeitamente bem, tanto física quanto mentalmente. Sua capacidade cognitiva está excelente para a idade. No mesmo dia, passei na imobiliária onde trabalha a filha da dona Conceição, a Patrícia. Queria entender melhor essa história de Rodrigo estar mostrando minha casa. Tia Helena, seu filho esteve aqui sim, na semana passada. Disse que a senhora queria vender o apartamento com urgência, porque ia se mudar para uma casa de repouso. E vocês não acharam estranho ele fazer isso sem eu estar presente? A gente achou um pouco estranho, sim. Por isso ainda não fizemos a avaliação. Queríamos conversar com a senhora primeiro. Pelo menos alguém teve bom senso. Patrícia, eu não tenho a menor intenção de vender minha casa. Se meu filho aparecer aqui de novo com essa conversa, você me liga imediatamente, está bem? Voltei para casa com a cabeça fervendo. A cada descoberta, a situação ficava pior. Rodrigo não estava só gastando meu dinheiro. Ele estava orquestrando um plano completo para tomar conta da minha vida. Na sexta-feira, depois da consulta médica, passei no cartório para fazer uma procuração, revogando todos os poderes que tinha dado para Rodrigo ao longo dos anos. Queria ter controle total das minhas contas novamente. Foi quando descobri mais uma bomba. Rodrigo tinha tentado fazer um empréstimo no meu nome, usando minha casa como garantia.
Dona Helena, seu filho esteve aqui há 2 semanas querendo fazer uma procuração mais ampla, que daria a ele poderes para fazer empréstimos e financiamentos em seu nome, me contou Dona Marisa, a tabeliã que me conhece há anos. E vocês fizeram? Não fizemos porque exigimos que a senhora viesse pessoalmente. Como ele insistiu que a senhora estava doente e não podia sair de casa, pedimos um laudo médico. Até agora, ele não trouxe. Menos mal que existem pessoas honestas no mundo. Sábado de manhã, 1 semana depois daquele aniversário humilhante, Sandra apareceu na minha porta chorando desesperadamente. Trouxe as crianças, que ficaram brincando na sala enquanto conversávamos na cozinha. Tia Helena, eu não aguento mais. O que foi, filha? Rodrigo, ele está ficando agressivo comigo. Ontem à noite, quando cheguei do trabalho, ele estava me esperando furioso porque soube que eu vim falar com a senhora. Sandra me contou que Rodrigo estava controlando até os passos dela. Não podia me visitar, não podia trazer as crianças para me ver, não podia nem falar sobre mim em casa. Ele disse que a senhora está tentando colocar a família contra ele, que está inventando histórias para me manipular. E o que mais ele disse, Sandra? Tia Helena. Ela hesitou, como se tivesse medo de falar. Pode falar, filha. Agora eu quero saber de tudo mesmo. Ele disse que vai internar a senhora à força, que já conversou com um advogado sobre isso, que como a senhora está ficando senil, ele pode pedir uma interdição judicial. Interdição judicial? Meu próprio filho queria me interditar, como se eu fosse louca ou incapaz. E tem mais uma coisa, tia Helena. Ele não sabe que eu sei, mas encontrei uns papéis na gaveta dele. Parece que ele está devendo muito dinheiro. Que tipo de dívida, Sandra? Cartão de crédito, empréstimo no banco, até uns agiotas, tia Helena. Deve ser por isso que ele está tão desesperado para vender a casa da senhora. Agiotas. Meu filho estava devendo para agiotas e queria usar minha casa para pagar as dívidas dele. Quando Sandra foi embora, fiquei sozinha refletindo sobre tudo que tinha descoberto numa semana. A situação era muito pior do que eu imaginava. Rodrigo estava usando meu cartão empresarial há meses, gastando quase R$ 18.000 sem me falar nada. Estava inventando que eu estava senil para justificar uma futura interdição. Estava mostrando minha casa para possíveis compradores sem minha autorização. Tinha tentado fazer empréstimo usando minha casa como garantia. Estava planejando me internar à força numa casa de repouso. Estava devendo dinheiro para agiotas. E ainda estava controlando e ameaçando a própria esposa. Era domingo de manhã quando tudo ficou claro na minha cabeça. Eu estava sentada na varanda, tomando meu cafezinho, olhando para o mar de Copacabana, quando entendi o plano completo do meu filho. Rodrigo não me via mais como mãe. Eu era um obstáculo entre ele e o dinheiro. Na cabeça dele, eu já deveria ter morrido, deixado a herança para ele resolver seus problemas financeiros. Como eu estava demorando para morrer, ele resolveu acelerar o processo. Me interditar, me internar, vender minha casa e ficar com tudo. E o pior, ele estava fazendo isso friamente, calculadamente, sem nenhum remorso. Foi nesse momento que uma coisa mudou dentro de mim. A tristeza e a decepção se transformaram em uma raiva fria, calculada. Se meu filho queria jogar sujo, ia descobrir que a mãe dele não era tão bobinha assim. Porque, meus queridos, eu passei 70 anos nesse mundo não foi à toa. Mulher que criou filho sozinho, que trabalhou a vida inteira, que sempre se virou nos 30, não ia ser passada para trás por ninguém, nem mesmo pelo próprio filho. Na segunda-feira de manhã, liguei para o Dr. Roberto Mendes, meu advogado há mais de 20 anos. Doutor, preciso falar com o senhor com urgência, é sobre meu filho. Terça-feira, 9 da manhã, eu estava no escritório do doutor. Roberto, na rua 1º de março, com todos os extratos bancários, todos os documentos, o laudo médico, tudo organizadinho numa pasta. Dona Helena, isso que seu filho está fazendo tem nome: apropriação indébita e tentativa de fraude. E essa história de interdição forçada pode configurar tentativa de cárcere privado. E o que eu posso fazer, doutor? Primeiro, vamos revogar todos os poderes que a senhora deu para ele. Segundo, vamos bloquear qualquer tentativa dele de usar seus bens como garantia. Terceiro, vamos preparar uma estratégia para proteger completamente seu patrimônio.
Foi quando o Dr. Roberto me fez uma pergunta que mudou tudo. Dona Helena, me diga uma coisa. Qual é o tamanho real do seu patrimônio? Eu nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para Rodrigo. Além da casa em Copacabana, que vale uns R$ 800.000 hoje em dia, eu tinha aplicações que vinham rendendo há 15 anos. A indenização do acidente do José Carlos, mais todo o dinheiro que economizei trabalhando no ateliê. Doutor, somando tudo, deve dar uns R$ 1.300.000. A cara dele mudou na hora. Dona Helena, a senhora tem mais de R$ 1 milhão e seu filho não sabe? Ele acha que eu sou só uma costureira aposentada, com uma casinha e umas economias. Nunca se interessou em saber direito. Foi aí que Dr. Roberto sorriu daquele jeito que advogado sorri quando tem uma ideia boa. Dona Helena, vamos dar uma lição nesse menino que ele nunca vai esquecer. Mas antes, preciso que a senhora me conte. A senhora quer dar uma chance para ele se explicar ou quer partir direto para o confronto? Pensei na cara de nojo que ele fez no meu aniversário, nas palavras "você já viveu demais", no desespero da Sandra, nos meus netinhos que estavam presenciando tudo aquilo. Doutor, chegou a hora de meu filho aprender que respeito não se pede, se conquista. E que mãe boba não é mãe morta. Se vocês estão curiosos para saber como eu resolvi essa situação, me contem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque a história da minha vingança contra meu próprio filho está só começando. Saí do escritório do Dr. Roberto com uma sensação que não tinha há anos: determinação. Pela primeira vez desde aquele aniversário humilhante, eu me senti no controle da situação. Rodrigo achava que estava lidando com uma velhinha indefesa? Pois ia descobrir que se enganou feio. Durante os próximos 15 dias, organizei tudo nos mínimos detalhes. E posso dizer para vocês, descobri aliados onde menos esperava e algumas surpresas que nem eu imaginava. Na quarta-feira seguinte à consulta com o advogado, resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida: investigar a situação financeira do meu próprio filho. Dr. Roberto me orientou sobre como proceder legalmente. Comecei conversando com Patrícia, da imobiliária. Expliquei toda a situação para ela e pedi para me avisar se Rodrigo aparecesse lá de novo. Tia Helena, posso fazer uma coisa melhor. Vou ligar para ele dizendo que encontrei um comprador interessado no apartamento da senhora que quer fazer uma proposta. Assim, a gente descobre até onde ele está disposto a ir. Menina esperta. Na sexta-feira, Patrícia me ligou com novidades. Tia Helena, seu filho veio correndo aqui. Não só confirmou que quer vender o apartamento da senhora, como pediu para agilizar tudo. Disse que a senhora está muito mal de saúde e precisa ser internada urgentemente numa casa de repouso. E qual foi a reação dele quando você disse o preço? Ele nem pechinchou. Aceitou R$ 800.000 na hora. Disse que queria receber tudo à vista. Inclusive já perguntou se poderia adiantar parte do dinheiro antes mesmo de assinar os papéis. R$ 800.000 à vista. Meu filho estava desesperado mesmo. A dívida dele devia ser maior do que eu imaginava. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos, irmão da Sandra, que eu conhecia pouco, mas sempre achei um rapaz direito. Dona Helena, a senhora tem um tempinho para conversar comigo? É sobre minha irmã. Marcos veio aqui em casa no sábado de manhã. É um homem de 35 anos, trabalha como técnico em eletrônica, casado, tem 2 filhos pequenos. Sempre foi mais quieto, mas percebi que estava preocupado. Dona Helena, vou ser direto com a senhora. Sandra está sofrendo muito em casa. Rodrigo está controlando tudo que ela faz, não deixa ela sair, não deixa trazer as crianças para cá. Eu imagino, Marcos. Sandra me contou algumas coisas, mas tem mais coisa que ela não está falando nem para a senhora, nem para minha mãe. Rodrigo está ameaçando ela, dizendo que se ela contar alguma coisa sobre os planos dele para a senhora, ele vai tomar as crianças dela. Tomar as crianças? Cada coisa que eu descobria sobre meu filho me deixava mais chocada. E tem outra coisa, Dona Helena. Semana passada, Sandra me pediu para guardar uns documentos para ela. Disse que estava com medo que Rodrigo encontrasse. Marcos me trouxe uma pasta com papéis que Sandra tinha conseguido tirar xerox escondido. Meus queridos, quando vi aquilo, quase caí para trás. Rodrigo devia R$ 120.000 no cartão de crédito. Tinha feito 3 empréstimos diferentes no banco, totalizando R$ 80.000. E o pior,
tinha um papel manuscrito, uma espécie de reconhecimento de dívida com alguém chamado Toninho, no valor de R$ 60.000. Marcos, quem é esse Toninho? É um agiota conhecido no bairro onde eles moram, dona Helena. Pessoal pesado mesmo. R$ 260.000 de dívida, por isso meu filho estava tão desesperado para botar as mãos no meu dinheiro. E tem mais uma coisa, dona Helena. Sandra me contou que Rodrigo falou que se conseguir vender o apartamento da senhora e internar a senhora, vai ficar livre desses problemas. Livre como, Marcos? Pelo que entendi, o plano dele é usar o dinheiro da venda da casa da senhora para pagar as dívidas. E depois, com a senhora internada, ele teria acesso ao resto do patrimônio da senhora também. Criminoso. Não tinha outro nome para o que meu filho estava planejando. Marcos ficou comigo quase 3 horas naquele sábado. Contou coisas que me gelaram o sangue. Rodrigo estava há meses falando mal de mim para as crianças, dizendo que a avó estava doente da cabeça, que estava virando um peso para a família. Dona Helena, Gabriel me perguntou outro dia se era verdade que a senhora estava ficando louca. Uma criança de 8 anos. Imagina o trauma que essas crianças estão sofrendo. Foi aí que algo mudou completamente dentro de mim. Uma coisa era meu filho me desrespeitar. Outra, completamente diferente, era ele traumatizar meus netinhos com mentiras sobre mim. Marcos, posso contar com sua ajuda? Claro, dona Helena. Sandra é minha irmã. Essas crianças são meus sobrinhos. Não posso deixar essa situação continuar. No domingo, fui à missa na igreja do bairro, como sempre faço. Depois da missa, conversei com o Padre Francisco, que me conhece há mais de 20 anos. Padre, preciso de um conselho. É sobre meu filho. Contei toda a situação para ele. Padre Francisco me ouviu com atenção e depois disse uma coisa que não esqueci mais. Helena, às vezes o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é colocar limites. Seu filho precisa aprender que suas ações têm consequências e você precisa se proteger. Mas, padre, ele é meu filho. E justamente por isso, você não pode permitir que ele continue nesse caminho destrutivo. Proteger seu patrimônio não é só proteger você, é proteger o futuro dos seus netos também. Segunda-feira de manhã, voltei ao cartório com Dona Marisa. Revogamos oficialmente todos os poderes que Rodrigo tinha sobre minhas contas e meus bens. Além disso, criei uma conta nova, transferi todas as minhas aplicações para lá e coloquei uma senha extra de segurança. Dona Helena, agora seu filho não tem mais acesso nenhum aos seus bens. Se ele tentar alguma coisa, vai descobrir que não consegue. Na terça-feira, Dr. Roberto me ligou com uma proposta. Dona Helena, que tal se a gente armasse uma situação para ver até onde seu filho está disposto a ir? Como assim, doutor? Vou pedir para um investigador amigo meu se passar por um possível comprador do seu apartamento. Vamos ver se seu filho está mesmo disposto a vender a casa da senhora por conta própria. Na quinta-feira, o investigador, um senhor chamado João, muito profissional, me ligou com o resultado. Dona Helena, conversei com seu filho hoje de manhã. Ele não só confirmou que quer vender o apartamento, como também disse que a senhora já está com demência avançada e que precisa ser internada urgentemente. E o que mais ele falou? Disse que a senhora assinou todos os papéis dando procuração para ele, que tem total autonomia para vender o imóvel. Inclusive já sugeriu que eu trouxesse o contrato na próxima semana para assinar tudo de uma vez. Mentiroso! Não só estava usando meu dinheiro, como também estava inventando que eu tinha assinado papéis que nunca assinei. Ah, e tem mais uma coisa, dona Helena. Quando perguntei se poderia conhecer a senhora pessoalmente antes de fechar negócio, ele ficou muito nervoso e disse que seria impossível porque a senhora está muito confusa e não reconhece mais ninguém. Chegou a hora de descobrir mais coisas. Na sexta-feira, fui visitar seu Antônio, o porteiro do meu prédio. Ele me conhece há 15 anos, sempre foi muito respeitoso comigo. Seu Antônio, posso fazer umas perguntas sobre meu filho? Claro, dona Helena. Você tem notado alguma coisa estranha ultimamente? Seu Antônio olhou para os lados, como se estivesse com medo de alguém escutar, e me puxou para um cantinho mais reservado. Dona Helena, já faz tempo que quero conversar com a senhora sobre isso, mas não sabia como abordar o assunto. Pode falar, seu Antônio. Seu filho está vindo aqui às escondidas, principalmente quando a senhora sai.
Na semana passada, vi ele subindo com uns homens meio suspeitos. Ficaram lá em cima por mais de 1 hora. Homens suspeitos como? Pareciam desses que trabalham com mudança, sabe? Estavam medindo os cômodos, anotando umas coisas. Quando desceram, escutei um deles falando que o negócio era certeiro, que a velha não ia nem perceber. A velha não ia nem perceber? Eles estavam planejando levar meus móveis, minhas coisas, e achavam que eu nem ia notar. E tem mais, dona Helena. Seu filho perguntou se eu podia deixar uns homens entrarem no apartamento da senhora na próxima semana. Disse que eram da casa de repouso que vinham buscar a senhora. Buscar? Como assim buscar? Seu Antônio, o que você respondeu? Falei que não podia deixar ninguém entrar sem a autorização da senhora. Ele ficou bravo, disse que eu estava dificultando as coisas, que era para o bem da senhora. Domingo de manhã, Sandra apareceu na minha porta com as crianças. Estava com uma marca roxa no braço. Sandra, o que foi isso? Nada não, tia Helena. Eu, que sou desajeitada, bati na porta. Sandra, me diz a verdade. Foi Rodrigo? Ela começou a chorar. As crianças estavam na sala vendo televisão, então pudemos conversar na cozinha. Tia Helena, eu não aguento mais. Ele está me batendo, está me ameaçando o tempo todo. Por que você não me contou antes? Ele disse que se eu contasse alguma coisa para a senhora, ia dizer que eu sou louca também, que ia tomar as crianças de mim e me internar junto com a senhora. A situação estava muito pior do que eu imaginava. Rodrigo não estava só me prejudicando, estava agredindo a própria esposa e usando meus netos como moeda de troca. Sandra, você tem algum lugar para ficar com as crianças? Minha mãe mora num apartamento pequeno em Realengo, mas se for preciso... Então faz o seguinte, você vai para a casa da sua mãe hoje mesmo e leva as crianças. Mas tia Helena, se eu sair de casa, ele vai ficar mais furioso ainda. Sandra, você vai sair de casa sim. E eu vou resolver essa situação de uma vez por todas. Ajudei Sandra a arrumar as coisas das crianças. Gabriel e Sofia estavam confusos. Não entendiam por que tinham que sair de casa de repente. Vovó, por que a mamãe está chorando? Sofia me perguntou. Não se preocupa, minha princesa. A mamãe está passando uns dias na casa da vovó Regina. Vocês vão se divertir muito lá. Gabriel, que é mais esperto, me olhou sério. Vovó Helena, meu pai disse que a senhora está doente. É verdade? Agachei na altura dele e segurei suas mãozinhas. Gabriel, escuta bem a vovó. Eu estou perfeitamente bem. Seu pai está passando por um momento difícil e está confundindo as coisas. Mas não se preocupa, porque a vovó vai resolver tudo. Depois que Sandra saiu com as crianças, liguei para Dr. Roberto. Doutor, chegou a hora. Quero que o senhor prepare tudo para o confronto final. Dona Helena, a senhora tem certeza. Depois que partirmos para o confronto, não tem mais volta. Doutor, meu filho está agredindo a esposa, traumatizando meus netos, me roubando, mentindo sobre minha sanidade mental e ainda planejando me sequestrar para uma casa de repouso. Chegou a hora dele saber quem é Helena Cardoso. Dr. Roberto marcou uma reunião para terça-feira de manhã. Vamos preparar tudo nos mínimos detalhes, dona Helena. Seu filho vai ter que prestar contas de tudo que fez. Na segunda-feira, Marcos me ligou. Dona Helena, Rodrigo está desesperado. Passou o fim de semana inteiro procurando Sandra e as crianças. Até foi na casa da minha mãe. Fez escândalo na porta. E o que sua mãe falou? Falou que Sandra estava sim, lá com as crianças, mas que não ia deixar ele entrar enquanto ele estivesse daquele jeito alterado. E como ele reagiu? Ameaçou chamar a polícia, disse que Sandra tinha sequestrado os filhos dele. Minha mãe falou que se ele quisesse chamar a polícia, era para chamar mesmo, que ela ia mostrar as marcas que ele deixou no braço da Sandra. Perfeito. Rodrigo estava perdendo o controle da situação, e isso ia facilitar nosso trabalho. Terça-feira de manhã, estava no escritório do Dr. Roberto às 8 horas em ponto. Levei todos os documentos, todos os extratos, todas as provas que tinha coletado nas últimas 2 semanas. Dona Helena, vou ser direto com a senhora. Seu filho cometeu vários crimes: apropriação indébita, tentativa de fraude, falsidade ideológica, violência doméstica. Se quisermos, podemos processar ele criminalmente. Eu só quero uma coisa, doutor: que ele pare com essas loucuras e que aprenda a me respeitar. Se for preciso usar a justiça para isso, vamos usar.
Dr. Roberto preparou um documento citando todas as irregularidades cometidas por Rodrigo e marcou uma reunião para quinta-feira de manhã. Vou ligar para ele dizendo que é sobre a venda do apartamento da senhora. Assim ele vem sem suspeitar de nada. Na quarta-feira, recebi uma ligação que não esperava. Era do Gabriel, meu neto. Vovó Helena, meu pai está muito bravo. Ele disse que a senhora fez a mamãe sair de casa, que a senhora está atrapalhando nossa família. Meu coração apertou. Aquela criança de 8 anos estava sofrendo por causa dos jogos sujos do pai. Gabriel, escuta bem a vovó. Sua mamãe saiu de casa porque seu pai estava machucando ela. A vovó só ajudou sua mamãe a ficar segura. Amanhã, vovó vai conversar com seu pai e resolver tudo isso. Vovó promete que vai ficar tudo bem? Prometo, meu amor. Amanhã, tudo vai mudar. Quinta-feira de manhã, 7h30. Estava arrumada, perfumada, com meu melhor vestido e minha bolsa cheia de documentos. Cheguei no escritório do Dr. Roberto antes do horário marcado. Dona Helena, a senhora está preparada? Estou, doutor. 70 anos de vida me prepararam para esse momento. Às 9h em ponto, Rodrigo chegou. Estava com cara de quem não dormiu, roupa amarrotada, aparência desleixada. Quando me viu sentada na sala do advogado, a cor sumiu do rosto dele. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Senta aí, Rodrigo. Chegou a hora de nós conversarmos. Doutor. Roberto colocou todos os documentos em cima da mesa. Extratos bancários, papéis da tentativa de empréstimo fraudulento, declarações das testemunhas, laudo médico comprovando minha perfeita sanidade mental, documentos da dívida dele com agiotas. Rodrigo, Dr. Roberto começou. Seu nome é Rodrigo Cardoso, filho de Helena Cardoso? É. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, meu filho? Eu disse, me levantando da cadeira. É que chegou a hora da verdade. E foi aí que começou o confronto mais importante da minha vida. Se vocês querem saber como foi esse confronto e qual foi a reação do meu filho quando descobriu que eu sabia de tudo, comentem aqui embaixo se já tiveram coragem de enfrentar alguém da família quando foi necessário. Porque às vezes, meus queridos, o amor verdadeiro exige coragem para colocar limites. Rodrigo, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, você sabe por que estamos aqui? Meu filho ficou olhando de mim para o doutor. Roberto tentando entender a situação. A cor tinha sumido completamente do rosto dele. Mãe, eu não entendo. O doutor me ligou falando sobre a venda do apartamento. Ah, você quer falar sobre a venda do meu apartamento? Peguei os papéis que estavam na mesa e comecei a ler em voz alta. Dia 28 de março, você foi na imobiliária da Patrícia e disse que eu queria vender minha casa porque estava com demência avançada. Dia 2 de abril, você trouxe um casal de estranhos para dentro da minha casa, dizendo que eu já tinha autorizado a venda. Dia 5 de abril, você tentou fazer um empréstimo de R$300 mil usando a minha casa como garantia. A cada palavra que eu falava, ele ficava mais pálido. As mãos dele começaram a tremer. Mãe, eu posso explicar? Pode explicar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas não consegui me controlar. Você pode explicar R$17.800 gastos do meu cartão empresarial nos últimos 6 meses? Você pode explicar por que estava dizendo para todo mundo que eu estou senil? Dr. Roberto abriu uma pasta e colocou os extratos bancários na mesa. Rodrigo, estes são os comprovantes de todas as movimentações irregulares que você fez na conta da sua mãe. Rodrigo pegou os papéis com as mãos tremendo. Quando viu o total, quase caiu da cadeira. Mãe, eu ia repor tudo. Era só um empréstimo temporário. Empréstimo? Eu me levantei da cadeira e fiquei em pé na frente dele. Empréstimo é quando a pessoa pede permissão antes de pegar o dinheiro, Rodrigo. O que você fez se chama roubo. Mãe, não fala assim. Eu sou seu filho. Ah, agora você lembra que é meu filho? No meu aniversário, quando me humilhou na frente de todo mundo, você lembrou que eu sou sua mãe? Doutor? Roberto interveio. Rodrigo, temos aqui também a documentação sobre sua tentativa de interdição judicial da sua mãe. Que interdição que nada! Isso é mentira. Mentira? Peguei outro documento. Você não conversou com o advogado Jonas Pereira sobre como internar sua mãe à força?
Não disse para ele que eu estava com Alzheimer avançado? A cara dele. Gente, vocês tinham que ver. Ele percebeu que estava encurralado de todos os lados. Mãe, a senhora não entende. Eu estou passando por dificuldades financeiras. Ah, agora eu vejo. Bati a mão na mesa com força. 260 mil reais de dívida, Rodrigo. 120 mil no cartão de crédito. 80 mil em empréstimos bancários e 60 mil com agiota. Quando mencionei o agiota, ele quase desmaiou. Como a senhora sabe disso? Eu sei de tudo, Rodrigo. Sei que você espancou a Sandra. Sei que ameaçou tirar meus netos dela. Sei que estava planejando me sequestrar para uma casa de repouso. Mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus o quê? Você bateu na sua esposa, traumatizou meus netos dizendo que eu estava ficando louca, me roubou, mentiu sobre mim para meio Rio de Janeiro e ainda quer que eu tenha pena de você? Rodrigo começou a chorar. Não aquele choro de quem está arrependido. Era o choro de quem foi pego em flagrante e não tem mais para onde correr. Mãe, eu só queria resolver meus problemas. Resolvendo seus problemas destruindo a sua família? Eu estava furiosa. Você achou que ia fazer o quê, Rodrigo? Me internar, vender minha casa, pegar meu dinheiro e deixar seus filhos sem avó? Não era bem assim. Não era assim? Então me explica como era, porque eu quero muito entender. Doutor. Roberto colocou mais um documento na mesa. Rodrigo, este é o laudo médico da sua mãe, feito pelo Dr. Henrique na semana passada. Sua mãe está em perfeita sanidade mental. Tem capacidade cognitiva excelente para a idade. E sabe o que mais, meu filho? Eu me sentei de novo e olhei bem no fundo dos olhos dele. Você passou a vida inteira achando que eu era uma costureira boba que só servia para pagar suas contas. Quer saber qual é o meu patrimônio real? Rodrigo me olhou assustado. 1.300.000 reais, Rodrigo. Casa própria quitada, aplicações que rendem há 15 anos, investimentos que você nem sonhava que existiam. A cara dele, meus queridos, foi como se tivesse levado um soco na barriga. 1 milhão. E você sabe o que eu decidi fazer com esse dinheiro depois de descobrir sua traição? Ele ficou mudo, só me olhando. Decidi que você não vai ver nenhum centavo dele. Foi aí que ele desabou completamente. Começou a soluçar, se jogou no chão do escritório, agarrou na minha perna. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu vou morrer. Os agiotas vão me matar. Agora você vem com essa conversa? Quando você me chamou de velha gastadeira, quando disse que eu já tinha vivido demais, você pensou nas consequências? Dr. Roberto tirou mais uma pasta. Rodrigo, aqui está a nova procuração da sua mãe. Todos os seus acessos aos bens dela foram revogados. E aqui, ele mostrou outro documento. Está a nova disposição testamentária. Rodrigo, eu disse, me levantando de novo, tudo que é meu vai ficar para Gabriel e Sofia, em fideicomisso até eles completarem 25 anos. A tutora dos bens vai ser Sandra, não você. Como assim? A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. E sabe mais o que eu fiz? Processualmente, você está sendo investigado por apropriação indébita, falsidade ideológica e tentativa de fraude. Mãe, não me chama de mãe! Eu gritei com uma força que não sabia que ainda tinha. Mãe é quem cuida, protege, ama. Você só me via como um obstáculo entre você e o dinheiro. Rodrigo ficou uns 5 minutos chorando no chão do escritório. Dr. Roberto e eu ficamos esperando ele se recompor. Quando ele finalmente parou de chorar, eu me abaixei e falei bem baixinho. Rodrigo, você disse que eu já tinha vivido demais, pois saiba que vou viver muito mais. E você vai aprender a viver com as consequências dos seus atos. Mas mãe, e as dívidas? O que eu vou fazer? Isso você deveria ter pensado antes de me trair. Agora você vai ter que se virar sozinho, como um homem adulto de 45 anos deveria fazer. Dr. Roberto explicou para ele que tinha 2 opções. Ou aceitava as novas condições, ou enfrentaria um processo criminal que poderia resultar em prisão. As condições são simples, eu disse. Primeiro, você vai devolver cada centavo que gastou da minha conta, em parcelas de R$ 500 por mês durante 3 anos. Segundo, você não vai mais se aproximar de mim ou da Sandra sem autorização. Terceiro, você vai fazer terapia para tratar essa compulsão por dinheiro que você desenvolveu.
E se eu aceitar? Se você aceitar e cumprir direitinho, no final dos 3 anos eu penso em restabelecer uma relação normal entre nós, mas nunca mais na condição de filho que explora a mãe. Rodrigo assinou todos os papéis com as mãos tremendo. Quando saiu do escritório, parecia um homem destruído. 2 dias depois, Sandra voltou para casa. Rodrigo estava diferente, humilde, cabisbaixo, pedindo desculpas a toda hora. As crianças voltaram a me visitar normalmente. No domingo seguinte, uma semana após o confronto, Rodrigo apareceu na minha casa. Trouxe flores, se ajoelhou na minha sala e chorou pedindo perdão. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Eu virei um monstro. Rodrigo, você se deixou dominar pela ganância e pela irresponsabilidade. Mas isso tem solução, desde que você queira mudar de verdade. Nos meses seguintes, acompanhei de perto a transformação dele. Começou a fazer terapia, arrumou um segundo emprego para pagar as dívidas, parou completamente de pedir dinheiro emprestado. Sandra floresceu. Sem a pressão e as agressões, ela voltou a ser aquela menina alegre que conheci. As crianças pararam de ter medo, voltaram a brincar normalmente. Gabriel me disse outro dia: Vovó, meu pai pediu desculpas para mim e para Sofia. Disse que mentiu sobre a senhora estar doente. Hoje, 8 meses depois daquele confronto, posso dizer que valeu a pena. Rodrigo me visita todo fim de semana, mas agora com respeito verdadeiro. Traz as crianças, ajuda nas tarefas da casa, me chama para almoçar fora, mas sempre pagando com o próprio dinheiro. Ele ainda tem 10 meses para terminar de me pagar o que deve. E cumpre religiosamente. Todo dia 500 reais na minha conta. Quanto a mim, estou vivendo melhor do que nunca. Viajei para visitar parentes no interior, reformei o apartamento, comprei roupas novas, até comecei a fazer aulas de dança de salão na 3ª idade. E sabem o que descobri? Que nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para mostrar que você não é bobo só porque tem cabelo branco. Meus netos hoje sabem que a vovó Helena não é uma velhinha indefesa. Sou uma mulher forte, que soube se defender quando foi preciso, e quando eles crescerem, vão herdar não só o dinheiro, mas o exemplo de uma avó que nunca baixou a cabeça. Porque, meus queridos, deixa eu falar uma coisa que aprendi nesses 70 anos de vida. Respeito não tem idade, dignidade não tem prazo de validade, e amor verdadeiro às vezes exige limites rígidos. Rodrigo aprendeu que a mãe dele não era um banco que ele podia sacar quando quisesse. Aprendeu que família não é sinônimo de exploração gratuita. E, principalmente, aprendeu que suas ações têm consequências. Hoje, nosso relacionamento é baseado em respeito mútuo, não em chantagem emocional ou dependência financeira. E isso, meus queridos, não tem preço. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem nos comentários de onde estão assistindo e me contem se já passaram por alguma situação parecida. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa encontrar coragem para se defender. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias reais de superação. E assistam agora a próxima história que está aparecendo na tela, sobre uma mulher que descobriu a traição do marido da pior forma possível.